Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119. Chegamos agora no verso de número 73, trecho que corresponde à letra do alfabeto hebraico Yod. Salmo de número 119. Lemos a partir do versículo de número 73, Salmo 119, a partir do verso 73. Diz assim o salmista, a palavra de Deus, Salmo 119, a partir do 73. Tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda teus mandamentos. Os que te temem me verão e se alegrarão, pois tenho esperado na tua palavra. Senhor, bem sei que teus juízos são justos e que me castigaste por causa de tua fidelidade. Que o teu amor sirva para me consolar, conforme a promessa feita ao teu servo. Venham sobre mim tuas ternas misericórdias, para que eu viva, pois tenho prazer na tua lei. Sejam envergonhados os arrogantes por me transtornarem sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, para que conheçam teus testemunhos, que o meu coração seja íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua igreja, que mais uma vez aqui o Senhor reúne para louvor, para culto, para adoração do teu santo nome. Pedimos que o Senhor, que já ouviu as nossas orações, já recebeu os nossos louvores, agora se digne também de falar conosco, para a tua glória mesmo e para o nosso bem e salvação, em nome de Jesus. Amém. Você já se sentiu alguma vez corrigido, disciplinado, ou até mesmo afligido por Deus? Às vezes nós podemos nos sentir assim devido a uma consciência culpada. Às vezes a nossa consciência que nos acusa nos faz interpretar alguns reveses da vida como sendo uma punição, como sendo uma aflição trazida por Deus, como sendo mesmo um castigo divino. Como, por exemplo, os irmãos de José, que o haviam vendido maldosamente como escravo ao Egito, quando este ainda era muito jovem. O tempo passa um bom e considerável tempo, mas a culpa continuava perseguindo aqueles homens. Tanto que, quando eles são provados no Egito, eles interpretam aquela provação, aquela angústia que sobrevém a eles como sendo uma punição divina. Eles, na angústia que estavam sentindo, dizem uns aos outros, no Gênesis 42, 21, na verdade, nós somos culpados com respeito a nosso irmão, porque vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, e não o quisemos atender. É por isso que esta angústia
está vindo sobre nós. Aí, inclusive, o Rubem, um dos irmãos, diz assim: mas eu não falei para vocês? Eu não falei para vocês, não façam mal ao menino. Mas vocês não quiseram me ouvir, e agora o sangue dele é cobrado das nossas mãos. Eles se sentiam culpados, então interpretam a angústia que vem a eles no Egito como sendo um castigo, como sendo uma punição de Deus. Então, às vezes, a nossa consciência faz isso conosco, ela nos faz interpretar os reveses como se fosse uma punição. Quando, na verdade, às vezes, eles viriam de qualquer forma sobre o nosso viver. São as contingências naturais da vida. Agora, por outro lado, é verdade, sim, que há momentos do nosso viver que Deus interfere, que Deus intervém, sim, com a sua ação corretiva. Como parece ter sido aqui o caso desse salmista, que no verso de número 75, ele vai dizer assim: Senhor, bem sei que teus juízos são justos e que me castigaste. E essa é uma informação nova. Essa é uma nova contribuição a tudo que nós estamos estudando até aqui, refletindo até aqui. Porque na última pregação, no último estudo que nós fizemos nesse salmo, nós vimos que há consequência assim que Deus nos livra. Porque se não nos livrasse das consequências dos nossos pecados, nós não estaríamos mais aqui, e a consequência maior que Ele nos livrou foi a consequência da morte eterna, lá na cruz do Calvário. Então Deus nos livra de consequências. Mas nós vimos também que há consequências que Deus permite que venha sobre nós, porque Ele, na sua soberania, sabe que essas consequências produzirão um bem maior. Então Ele permite que experimentemos também lições amargas, mas que nos livram de amarguras maiores. Agora, nesse trecho, o que o salmista está nos dizendo é que esse Deus, o nosso Deus, não apenas há momentos que Ele barra as consequências, porque elas nos vão destruir. Esse nosso Deus, muitas vezes, permite as consequências, porque sabe que vão contribuir para um bem maior. Mas também esse nosso Deus, há momentos que Ele age de forma ativa. Ele põe a sua mão, Ele intervém no curso da nossa vida. Ele nos corrige, sim, com a sua ação. A pergunta que fica nessa manhã para nós é: por que Ele faz isso? Porque há momentos que Ele não apenas barra as consequências, outras Ele permite que elas venham para um bem maior, ainda assim de uma forma passiva. Mas porque há momentos que Ele fala assim: espera aí, agora precisamos conversar. Agora eu preciso intervir. Agora eu preciso te confrontar. Do que constitui-se essa ação corretiva de Deus no nosso viver, na nossa vida? O que precisamos saber sobre essa sua ação corretiva em nossas vidas? Então, a primeira verdade, irmãos, que esse trecho do Salmo nos ensina,
é que essa ação corretiva de Deus nas nossas vidas nunca terá por razão ou motivo a sua ira. Nunca. Toda a motivação, toda a razão que ele tem para, em alguns momentos, interferir e corrigir o curso, é a sua fidelidade. É o seu amor por nós. Teve uma vez que uma mãe veio confessando e chorando que havia corrigido o seu filho com raiva. Deus nunca faz isso. Deus nos corrige? Nos corrige. Mas nunca com raiva. Nunca com ira. Nunca porque perdeu a paciência conosco e por um impulso, vem cá que eu vou te corrigir. Vem cá que agora você vai aprender uma lição. Não, esse não é Deus. Deus não faz isso. Deus não nos corrige por ira e nunca faz isso porque primeiro nós não resistiríamos. O Davi mesmo uma vez orou, Salmo 6:1, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Em outra parte ele vai dizer, Senhor, se o Senhor fizer isso, quem subsistirá? Nenhum de nós estaríamos mais aqui. Segundo, porque a ira de Deus já não é mais para nós. Cristo a levou na cruz. Cristo a afastou de nós a ira. Por isso que o Paulo vai dizer em Romanos 5:9 que por causa de Cristo seremos por Ele salvos da ira. Então Deus não nos corrige com ira. O salmista aqui vai dizer no versículo de número 75, Senhor, bem sei que teus juízos são justos e que me castigaste por causa da tua ira. Por causa da tua indignação. É isso que está escrito na sua Bíblia? Por causa que os meus pecados te levaram à loucura, te fizeram perder a paciência. Na minha Bíblia está escrito, e me castigaste por causa de tua fidelidade. E esta fidelidade está associada a outros atributos e sentimentos de Deus por nós, versículo de número 76, o amor, que teu amor sirva para me consolar. Está associada às suas ternas misericórdias, versículo 77, venham sobre mim tuas ternas misericórdias, para que eu viva. Então Deus nos corrige como um pai que nos ama. O seu alinhamento, a sua correção, nunca é para nos condenar, mas sempre para nos restaurar, nos salvar. Nunca é uma correção punitiva, simplesmente, mas sempre restauradora. Nunca é uma correção para nos infligir dor ou tristeza, mas sempre uma correção para nos livrar de dores e tristezas maiores. É como uma vez um pregador ensinou, você está indo para um abismo e você não percebe, ou não quer perceber, Deus fala amorosamente com você uma vez, Deus fala amorosamente com você a segunda vez, Deus fala de forma mais incisiva com você uma terceira vez, mas você não ouve. E você continua indo até que uma hora Deus, com a sua vara de correção, vrap! Aí você acorda. E aí você ainda olha para ele indignado e diz, doeu, hein?
Mas ele diz para você, doeu, mas doeu menos se eu deixasse você cair. Então é como já disse um estudioso, a mão corretiva do Senhor possui 5 dedos: amor, fidelidade, bondade, misericórdia e compaixão. Essa é a mão corretiva do nosso Senhor. Não nos corrige com a intenção de nos fazer mais tristes, mas nos livrar de maiores tristezas. Então, segundo, irmãos, essa ação corretiva do Senhor tem como propósito nos livrar da vergonha. O salmista, ele clama que aqueles que o afligiram impiamente sejam envergonhados. Ele vai dizer assim no versículo 78, sejam envergonhados os arrogantes, porque me transtornaram sem motivo. Foi de graça. Mas ele sabe que se não agir diferente, mas agir impiamente também, não será tratado com deferência. Não terá sorte diferente. Não será tratado como exceção, porque ele vai dizer também no versículo de número 80, que o meu coração seja íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Então eu quero que quem me causou mal injustamente seja envergonhado. Mas eu também sei que se eu não agir diferente, eu também o serei. Então, por que a ação corretiva de Deus nos livra de sermos envergonhados? Porque não é porque não sabemos que algo que fazemos é errado, que ao fazermos, vamos deixar de pagar a pena. Teve uma vez que um irmão me disse assim, pastor, essas infrações que a gente comete no trânsito, é pecado? Eu disse a ele, olha, se isso que você faz prejudica o seu próximo, é. Simples assim. Ele concordando ou não, acreditando ou não, não deixou de receber as suas multas. Porque é como a palavra de Deus fala, Colossenses 3:25, pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Ah, foi o Davi que estacionou em fila dupla? Não, é o Davi, ele não vai receber a multa. Não, vai receber a multa sim. Não importa quem seja. Tem coisas que a gente olha assim, a gente sabe que está fazendo errado. Mas como todo mundo faz errado, a gente acha que isso que a gente faz errado não é tão errado assim. Até que Deus entra com a sua correção, porque nos escolheu como filhos, não nos escolheu para sermos como todo mundo. Então, porque nós somos filhos, Ele vai nos tratar diferente para sermos diferentes. E aí, então, quando Ele nos trata diferente com a sua correção, nós nos apercebemos o quão errado é. Paramos de fazer, nos tornamos diferentes e assim temos sorte e destino também diferente. É por isso que o Pedro fala que o juízo começa pela casa de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos. Para o quê? Para não sermos condenados com o mundo. Então, se estamos indo num curso de condenação com o mundo, Deus trata logo de nos corrigir, a fim de que acordemos e não continuemos no mesmo curso, mas tenhamos então sorte diferente.
E essa correção do Senhor nos livra da vergonha, porque não nos deixa entregues a nós mesmos. Às vezes a gente ouve assim alguém reclamar: ah, Deus está pesando a sua mão sobre mim. Aleluia! O pior não é quando Deus pesa a mão sobre nós. Sabe o que é pior? É quando Deus tira a sua mão de nós. Esse é o pior. Isso acontece, pastor? Deus tira a sua mão de alguém? De quem não é filho, isso acontece. Se você for lá em Romanos capítulo 1, verso 24, você vai ler o testemunho de pessoas a quem Deus retirou a sua mão e as entregou à impureza. Bom, eu já insisti tanto com vocês, é isso que vocês querem, podem ir. Pessoas a quem Deus entregou as suas paixões desonrosas. Isso aí vai te trazer uma baita de uma vergonha, mas você é tão insistente. Pessoas a quem Deus entregou a uma mentalidade reprovável. Romanos 1, 28. Deus falou uma, Deus falou duas, mas a cabeça é dura. Então, se Deus ainda pesa a mão sobre você, louve a Ele, porque isso significa que Ele não desistiu de você, mas que antes te recebeu como filho e como filha. Como o autor de Hebreus vai dizer: pois o Senhor disciplina a quem ama. Deus disciplina a quem ama e pune a todo que recebe como filho. Tem um pensamento que diz assim, né? Que se os pais não corrigem os filhos, o mundo vai corrigir depois. Só que sem amor. E não para a honra, mas para a vergonha. Então, Deus não quer isso que aconteça com você. Deus não quer que isso aconteça com você. Então, às vezes, Ele vai intervir, sim. Para que você não seja condenado com o mundo. Para que seja mudado o curso da vida. Agora, essa ação corretiva de Deus, em terceiro lugar, tem como propósito fazer de nós as pessoas que Ele nos criou para sermos. Uma alegria para Ele e para os que temem a Ele. Não tem pessoas assim, que a gente gosta de estar junto? Pessoas assim que nos atraem, que tem assim algo bom, a gente se sente bem em estar com essas pessoas. Então, o Davi, ele sabe que ele está se tornando esse tipo de pessoa, pelo que Deus vem trabalhando na vida dele. Davi não, perdão, irmãos, ninguém sabe se é Davi que escreveu esse salmo, mas o autor desse salmo. Porque ele vai começar logo no começo dizendo, versículo 73, tuas mãos me fizeram e me formaram. E a ideia aqui não é que Deus fez e está pronto. Não, Deus fez e continuou trabalhando. Deus fez e continuou transformando. Deus fez e continuou moldando. E porque Deus começa essas obras em nós, que às vezes dói, mas Ele termina, o salmista aqui sabe que por causa disso, Ele vai se tornar uma alegria para os que temem a Deus. No versículo 74, ele vai dizer assim, os que te temem, me verão e se alegrarão. Eu não vou ser uma pessoa assim que quando chega, o pessoal fala, ih, olha quem chegou. Acabou a paz. Conhece gente assim? Infelizmente. Eu lembro que eu trabalhei com uma pessoa, irmãos,
mas tão difícil, que quando ele chegava, o pessoal dizia, ih, a paz acabou. Então, Deus não quer que você seja esse tipo de pessoa. Ele quer que você seja aquele tipo de pessoa que quando você chega, chegou a alegria. Eu lembro de um filho que falou isso a respeito da mãe. A gente estava reunido, e aí a mãe chegou, aí o filho disse, ih, estresse chegou. Então, pelo que Deus faz na nossa vida, a gente vai mudando. E a gente começa a ser uma alegria para Deus e para o povo dele. E o salmista vai dizer que, inclusive, os que são de Deus vão querer ter comunhão com ele. Versículo 77, venham sobre mim, ou melhor, versículo de número 79, voltem-se para mim os que te temem. Então o trabalho de Deus em nós às vezes dói e dói muito. Mas quando acaba, a gente se torna uma alegria para Deus e uma alegria para aqueles que temem a Deus. Tem um pastor que eu conheço, que ele foi missionário. Eu gosto muito desse pastor, eu gosto muito de estar com ele, por causa da sua mansidão, da sua sabedoria, do seu caráter. Me traz alegria e paz quando eu estou com esse pastor. Mas um dia eu pensei assim, mas quantos sofrimentos não foram necessários para forjar esse caráter? O que esse homem não teve que passar, ou Deus permitiu que ele passasse, ou Deus teve que trabalhar, para ele ficar assim uma das pessoas que, ao meu ver, mais parecem com Jesus? Quanto trabalho não deu para Deus? É por isso que Hebreus 12, 11 vai dizer assim, nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Então, no começo, irmãos, é triste, dói. Mas depois você vai colher a paz e a alegria do trabalho de Deus na sua vida. É uma alegria e uma paz perene, que o mundo não pode tirar. Eu lembro de um amigo que ele dizia que quando adolescente, ele participava de um time, e que às vezes o treinador era tão duro nos treinamentos físicos, que enquanto ele estava ali, ele chegava a pensar, esse treinador é louco. Mas dizia que depois, nos jogos, na hora dos embates, quanta diferença não fazia. Então, o nosso Deus é assim, nosso Deus é fiel. Ele é fiel a nós. Ele não vai deixar de nos dar treinamentos rigorosos, disciplinas, entrar com sua ação corretiva, sempre que necessário, mas não apenas para nos livrar de vergonhas e da vergonha eterna, mas para nos fazer as pessoas que Ele nos chamou e criou para ser. Uma alegria para Deus e para os que temem a Deus. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.